Estamos na última semana do ano litúrgico. Ouviremos trechos do livro de Daniel, um livro apocalíptico que consta de uma primeira parte narrativa e de uma segunda parte que contém visões do profeta Daniel. Daniel viveu no tempo do exílio da Babilônia, foi exilado junto com Misael, Ananias e Azarias. Daniel é conhecido por ter sido atirado na cova dos leões, e Misael, Ananias e Azarias por serem os jovens que foram atirados na fornalha. E tanto Daniel quanto Misael, Ananias e Azarias foram atirados na cova dos leões e na fornalha por desobedecerem às ordens do rei Nabucodonosor, justamente por não se dobrarem à idolatria, às práticas pagãs contrárias à lei de Deus. E já na primeira leitura de hoje, que é o início do livro de Daniel, assim que eles chegam na Babilônia, eles encontram alguma dificuldade por causa da alimentação. A comida que era oferecida para eles não se adequava às prescrições da lei. E nós temos então o famoso jejum de Daniel. Embora eles tenham comido apenas legumes e água, se tornaram mais fortes do que os outros. Foram levados para a Babilônia justamente porque eram nobres, pessoas que tinham estudo e que por isso eram úteis ao rei. Foram levados para viverem no palácio. Mas não se dobraram diante das práticas que eram contrárias à lei de Deus. E por isso foram perseguidos, por isso foram odiados. Alguns estudiosos defendem que o livro de Daniel, na verdade, foi escrito séculos depois do exílio da Babilônia, na época dos Macabeus, na época da perseguição de Antíoco IV Epífanes. Na semana passada nós lemos trechos do primeiro e do segundo livros dos Macabeus, e os estudiosos acreditam que o livro de Daniel foi escrito nessa época, numa época também de perseguição, e que, olhando para o passado, relembrando as histórias de Daniel, Misael, Ananias, Azarias e outros judeus que no exílio permaneceram fiéis e lutaram, defenderam a sua religião. Também aqueles judeus ali na época dos Macabeus, mirando o exemplo deles, deviam permanecer fiéis a Deus, não se dobrarem diante das ameaças daqueles que queriam fazê-los abandonarem o seu Deus. Então nós também, que no nosso tempo vivemos tentativas de dominação cultural, de dominação do espírito, devemos olhar para o passado, para o exemplo, como nós lemos na semana passada, Eleazar, aquela mãe com os 7 filhos, que derramaram o seu sangue
para defenderem o seu Deus, a lei do seu Deus, a sua santa religião. Matatias, Judas, que lutaram bravamente contra os gregos, a dominação de Antíoco, e agora, esta semana, olhando ainda mais para trás, para o tempo do exílio, como esses judeus lá na Babilônia foram corajosos, tiveram o dom da fortaleza e resistiram às tentações de cederem, de abandonarem o seu Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Nós, olhando para a história da igreja, vemos também quantos santos foram fiéis, mesmo em situações extremamente adversas, foram perseguidos, foram mortos, e, no entanto, resistiram para não pecarem contra Deus. E esses exemplos devem nos animar também. Como eu disse, os estudiosos acreditam que o livro de Daniel foi escrito justamente na época dos Macabeus, para que os judeus, olhando para o passado e vendo o testemunho daqueles que, na época do exílio, foram fiéis a Deus, em circunstâncias semelhantes, se animassem também a permanecer fiéis. No Evangelho, Jesus revela algo que era impossível que as pessoas vissem. Mas Jesus, que vê o coração, que olha o homem por dentro, chama a atenção dos discípulos para aquela viúva que coloca as moedinhas no cofre do templo e afirma que ela deu mais do que todos os outros. Claro, porque Jesus conhecia o coração de todos eles. Os outros deram o que era supérfluo, os outros deram o que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Conosco deve ser assim também. Em relação a tudo. Por exemplo, em relação ao nosso tempo. Às vezes nós rezamos se sobra algum tempo. Em vez de dedicarmos o nosso tempo a Deus, de reservarmos um tempo para oração, um tempo adequado, rezamos se nos sobra algum tempo. E Jesus, então, nos lembra que para Deus nós devemos dar tudo. Dar tudo e não apenas o que nos sobra. Oferecermos a nossa vida. E Ele conhece o nosso coração. Nós vemos as aparências, mas Ele nos vê por dentro. Então vamos pedir a Ele que possamos sempre dar a Ele o melhor de nós. Dar a Ele tudo e não o que sobra. E que também, inspirados no exemplo de Daniel, Misael, Ananias, Azarias, nós permaneçamos sempre fiéis. Não nos contentemos em dar a Deus as sobras, os restos, as migalhas. Deus quer o melhor de nós, Deus quer o nosso tudo. Ele é um Deus ciumento, diz a palavra de Deus, que Ele é um Deus ciumento. Ele nos ama até o ciúme, que nós possamos dar a Ele o nosso coração. Amém.